Oi pessoal, tudo bem? Essa é oficialmente a nossa primeira aula de geometria analítica. Aqui vamos tratar de vetores no plano e igualdade de vetores. Bem, já temos ideia do que é um vetor, mas o que nos interessa em geometria analítica é trabalhar com coordenadas. Aqui nós vamos chamar também de componentes do vetor. Então vamos entender isso. Quando vamos falar de um vetor, nos referimos às suas componentes em relação a uma base. Então, primeiro vamos criar uma base com os vetores V1 e V2. A única exigência nesse caso aqui, em duas dimensões, é que os vetores não sejam paralelos. Mais para frente vamos ver que, na verdade, eles devem ser linearmente independentes. Mas olhando para essa ilustração aqui, V1 e V2 formam uma base de duas dimensões. Agora, vamos construir o vetor U igual a 5V1 mais 4V2. E como que isso é feito? Primeiro, faremos isoladamente o 5V1 e o 4V2. Agora, a soma desses dois vetores nos dá o vetor U igual a 5V1 mais 4V2. Estes outros vetores também são obtidos da mesma forma. Por exemplo, o vetor V menos 2V1 mais 3V2. Ou então o vetor W menos 4V1 menos V2. Também o vetor T igual a 3V1 menos 2V2. E temos também os vetores que são paralelos aos vetores da base. Por exemplo, olha esse vetor M igual a 4V1. Ele é paralelo ao vetor V1. Já nesse vetor N igual a 2V2, como ele não tem componente de V1, então ele é paralelo ao V2. E aí, olhando para o vetor U igual a 5VU mais 4V2, a gente pode chamá-lo de vetor 5, 4. Quando lemos isso, já sabemos que estamos nos referindo ao vetor cujas componentes são 5 vezes o vetor V1 e 4 vezes o vetor V2, uma vez que nós estamos trabalhando na base que é formada pelos vetores V1 e V2. Esses números 5 e 4 são chamados de componentes ou então de coordenadas do vetor U na base V1 e V2. Olhe os outros vetores de novo. Podemos dizer, por exemplo, que W é menos 4 menos 1, ou então que M é 4, 0. Você deve ter notado que os vetores que formam a base não são perpendiculares, né? É como eu disse agorinha mesmo. Para formarem uma base de duas dimensões, basta apenas que não sejam paralelos. Não precisam sequer ser do mesmo comprimento. Mas, para facilitar a nossa vida, a gente utiliza uma base mais simples, formada por vetores perpendiculares e de comprimentos iguais. Essa base determina o conhecido sistema cartesiano ortogonal XOY. Os vetores ortogonais e unitários, neste caso, são representados pelas letras I e J, ambos com origem no ponto 0, 0 e com extremidades em 1, 0 o I e 0, 1 o J. Assim, temos a chamada base canônica que está aqui do lado. E pelo que acabamos de ver, penso que não há nenhuma dificuldade em localizar, por exemplo, o vetor V34, ou então o vetor U menos 2, 5, né? A escolha proposital da base canônica se deve exclusivamente à simplificação. Assim, cada ponto PXY do plano corresponde ao vetor de origem lá na origem do sistema, de origem no ponto 0, 0, e de extremidade no ponto PXY. Esse vetor é VXI mais YJ. Isso quer dizer que as coordenadas do ponto P são as próprias componentes do vetor OP, lá na base canônica. Isso facilita bem a nossa vida, não é verdade? Bem, vamos falar só mais um tópico bem rapidinho antes de encerrar esse vídeo. O tópico é igualdade de vetores. A ideia de igualdade de vetores é bem simples.
dois vetores são iguais se as suas componentes correspondentes forem iguais. Por exemplo, dados os vetores u igual a n mais 1, 4, e v, 5, e menos 2n mais 6, se esses dois vetores u e v são iguais, então a gente tem que m mais 1 é igual a 5. As componentes correspondentes são iguais, a primeira é igual à primeira. m mais 1 é igual a 5, então a gente conclui que m é igual a 4. E depois que as segundas componentes também são iguais. Então, 4 é menos 2n mais 6. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau simples aí, a gente conclui que o n vale 1. Bem simples, não é? Bem, pessoal, por hoje é só. Eu sugiro que você procure na web informações sobre esses tópicos que nós acabamos de estudar. Assim você aprende mais e melhor. Na próxima aula, nós vamos falar de operações entre vetores, ok? Um abraço, tchau, tchau.